Uma boa noite a todos. Queremos hoje nos ocupar com mais um tema, talvez seja o pior dos temas, ligado ao tema igreja, que é disciplina. Nós cantamos nesses dois hinos, no primeiro hino que o bom pastor nos buscou bem longe do redil. Ele nos trouxe aquele redil? Não. Ele nos trouxe a sua igreja, a um rebanho, como temos nos lembrado em outro momento, que não é necessariamente uma figura exata da igreja, mas esse rebanho, ele não tem um redil. Ele tirou as ovelhas do redil, juntou em um. E depois disso, ele está querendo nos guiar, conduzir, e ele o faz por meio de sua palavra. E assim temos cantado no segundo hino da Bíblia, que nos instrui e corrige. Ela tem instruções para nós, instruções divinas, correções divinas, nos mostra, como diz aqui, o pecado no meu coração, e não apenas o pecado, ela nos mostra também qualquer tipo de desvio, e ela também nos mostra coisas positivas. E ela o faz porque por detrás da Bíblia está alguém, que é o Senhor Jesus. E Ele quer nos conduzir nesses caminhos. Isso é importante a gente lembrar quando falamos de disciplina. Não é somente, simplesmente a Bíblia. A Bíblia é importante, ela nos transmite os pensamentos divinos, mas se fosse só isso, seria algo muito seco, talvez até mesmo legalista. Mas o Senhor, Ele nos deu essa palavra dele. Disciplina. O que é disciplina? Na vida real, muitas vezes, quando falamos em disciplina, no dia a dia, quer dizer, na vida aqui nesta terra, que a vida real também é a vida da igreja, também faz parte da vida real. Mas aí, numa família, por exemplo, disciplina, pensamos talvez nisso aí. Ganhar alguma coisa com a cinta. Ou a gente se lembra de coisas históricas. Aqui uma imagem do Egito, onde os escravos, os servos, foram açoitados em certos momentos. É um tipo de disciplina. Mas será que isso aqui também é disciplina? Quem acha que sim? Muito bem. Lógico que é disciplina, porque a disciplina não começa com a coisa pior. Isso aqui também é disciplina. Ensino, instrução, momentos até de lazer, com condução, tudo isso é disciplina. E também um puxão de orelha que não é tão forte quanto a cinta. Uma exortação também é disciplina. Precisamos, na vida diária, de tudo isso. Tudo isso, portanto, é disciplina. E na vida da igreja, na vida do cristão, não é diferente. Em Efésios 6, versículo 4, podemos hoje até talvez abrir algumas passagens a mais. E se alguém até mesmo achar a passagem antes que eu, pode fazer o favor até mesmo de ler. Mas entre mentes também já achei. Efésios 6, 4. Alguém quer ler? E vós, pais, não provoqueis a ira nossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Então, ali nos fala de criação, de criar na doutrina e admoestação ou disciplina do Senhor. A palavra para admoestação aqui também pode ser traduzida como disciplina. Então, aqui temos uma das coisas que é envolvido na disciplina, a doutrina, o ensino básico da palavra de Deus. Isso é a base, o ensino, a instrução é a base, inclusive para que possamos aplicar qualquer tipo de disciplina, porque se eu não sei qual que é o padrão, então também não vou saber qual que é o desvio do padrão,
e se não sei qual que é o desvio de um padrão, não posso disciplinar de forma corretiva. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Mais um capítulo 3, 16, que não é João. 2 Timóteo 3, 16, diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então temos aqui várias tarefas, várias missões que a Escritura, a Bíblia tem. Entre elas, o instruir, a educação. E em Hebreus, capítulo 12, nos versículos 5, 7, 8, 11, nos fala em diversas distâncias, então, de correção e de um tipo de disciplina em forma corretiva, por parte do Pai, Deus visto como Pai. Talvez podemos ler um desses versículos, pelo menos, Hebreus, capítulo 12, versículo 5, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido. O Senhor corrige aquele que ama, e assim por diante. Então, esse trecho, ele nos fala da correção da parte de Deus na relação de um pai para com o seu filho. Então, todas essas coisas, doutrina, instrução, correção, educação, faz parte do conceito da disciplina. Essa palavra disciplina, ela vem de uma palavra grega, obviamente, pedeia, que significa instrução, formação, admoestação, disciplina física também é incluída nesse termo. E dessa palavra também vem a nossa palavra em português. Qual? Pedagogia, por exemplo. O pedagogo. Pedagogo, inclusive, também é aquele aio lá, que a lei é em Gálatas, que nós estudamos. Temos essa palavra também. Então, essa palavra, ela inclui todas essas coisas. E muitas vezes, quando no âmbito da igreja a gente fala a palavra disciplina, o que as pessoas pensam? Experimentei isso agora recentemente na viagem com o irmão Fred. Chegamos numa localidade, um irmão nos perguntou: fulano está excluído, não está? Eu falei: não, fulano não está excluído. Ah, mas nós recebemos um comunicado onde dizia algo de disciplina. As pessoas simplesmente supõem, quando se escuta o termo disciplina, que é a pior das coisas de exclusão, e não é. E nós vamos ver hoje que tem muitos outros estágios, muitas outras coisas que fazem parte da disciplina. Então, não vamos mais cair nesse erro de logo dizer fulano ou ciclano está excluído quando ouvimos a palavra disciplina. Vamos nos informar, então, melhor. Se a gente não tem certeza, a gente pergunta. A disciplina, ela tem objetivos. Em Jó, capítulo 36, versículo 10, nos fala da conversão da maldade. Em Provérbios 23, 13, nos dá uma dica a respeito da correção e de nos manter no caminho de Deus, no caminho do Senhor. São conceitos já conhecidos no Antigo Testamento, mas que não perderam a sua validade hoje. A disciplina hoje ainda tem esses objetivos de nos fazer deixar a maldade, nos converter da maldade, que não é conversão no sentido de um pecador chegar ao Senhor. Também a disciplina hoje quer nos corrigir e manter no caminho estreito após o Senhor. E Hebreus 12 já citamos a correção. Então a disciplina, ela tem por objetivo principal, ou por objetivos principais, a prevenção, para que não chegue a um desvio grave, para que não chegue a um pecado, e, se aconteceu, o restabelecimento, o conduzir de volta ao caminho, conduzir de volta ao Senhor.
Motivos ou porquê da disciplina. Porque Deus exige disciplina. Nós cantamos até no hino da santidade que a Bíblia exige. Mas não é bem a Bíblia que exige, a Bíblia exige a santidade porque Deus é santo. Deus exige isso. Então, a santidade de Deus, dela se fala, por exemplo, em Apocalipse 3, versículo 7. Temos muitas passagens, obviamente, que falam da santidade de Deus. Ali nós temos na carta escrita à igreja em Filadélfia, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Ali se aplica a pessoa do Senhor Jesus. Ele que anda no meio dos 7 castiçais, ele que é o centro também nas nossas reuniões. E porque estamos tratando de igreja, eu escolhi esse versículo. Temos muitos outros que falam também da santidade de Deus, mas esse fala especificamente que o Senhor Jesus é santo em ligação com a sua igreja. Hebreus, já abrimos, e podemos ir ao capítulo 3 agora, nos mostra um outro motivo, uma outra necessidade da disciplina. Hebreus 3, versículo 6. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Cristo aqui apresentado como filho sobre a sua própria casa. Aquele que tem toda a autoridade dentro de sua casa. Ele é o filho de Deus, a casa, a igreja é dele, e ele tem ali a autoridade. Todo o trecho ali nos mostra isso. Fala primeiro de Moisés, também como um exemplo. Então, a disciplina, ela tem por objetivo, ou porquê, por razão de ser aplicada, de manter a autoridade de Cristo, entre outras coisas. E também temos duas passagens no Novo Testamento, uma em 1 Coríntios 5, que é bem conhecida, outra em Gálatas capítulo 5, a qual chegaremos em breve nos estudos, nas quintas-feiras, que nos falam que o pecado, uma vez que entra no meio da igreja, leveda toda a massa. Ali fala do fermento. O fermento, na Bíblia, sem exceção, sempre é uma figura do pecado. E o fermento, ele trabalha silenciosamente, você vê apenas depois os efeitos dele, pelo crescimento da massa. Então, o pecado leveda a massa. É outro motivo, outra razão pela qual Deus gosta ou requer que seja aplicada a disciplina dentro da igreja de Deus, para que haja correção e esse pecado não levede toda a massa. Como exercer disciplina? Quando é aplicado algum tipo de disciplina, seja qual for, é necessário algumas coisas. E eu penso que quando vocês veem isso ali, Gálatas 6, versículo 1, mais um trecho a qual chegaremos em poucas semanas, nas quintas-feiras. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Encaminhai o tal com espírito de mansidão. Ali temos um certo tipo de disciplina, e a palavra nos diz aqui que é preciso essa postura. E eu penso que se nós olharmos com sinceridade para trás, em vários casos de disciplina, tenho a impressão que, começando comigo mesmo, temos falhado nesse requisito. É uma coisa que é necessária. 1 Coríntios 5, versículo 2, e também já com uma passagem do Antigo Testamento em Levítico 10, em figura, nos mostra que é preciso estar entristecido. Vamos pegar a passagem do Novo Testamento, 1 aos Coríntios 5.
versículo 2, o apóstolo Paulo tinha que dizer aos coríntios que eles estavam ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Com outras palavras, os coríntios, eles não estavam nem aí. Eles não estavam se preocupando muito com o caso que havia no meio deles. Eles não estavam tristes que essa pessoa aqui chamada de iníquo não foi tirado. Mas por quê? Porque aquela situação entristecia e desonrava ao Senhor e ao próprio Deus. É por isso que eles deveriam ter sido tristes, e isso se aplica também hoje ainda. E me parece que também esse requisito, ele não se resolve simplesmente em convocar uma reunião de humilhação em oração. Por melhor que isso seja, mas se a gente faz isso apenas para protocolo e fazer um X atrás, cumprimos com o requisito número 2? Eu acho que não cumprimos com o requisito número 2. Outro aspecto importante, a Bíblia sempre nos mostra que são pelo menos necessários 2 ou 3 testemunhos. Portanto, qualquer disciplina não pode ser baseado simplesmente em boatos e um diz-que-diz-que. E a gente faz bem também de não espalhar quaisquer boatos e diz-que-diz-que dos quais nós não temos certeza absoluta. Se não tem prova, não é fato estabelecido, então tudo aquilo que é afirmado é simplesmente boato. E baseado nisso, não podemos aplicar disciplina. Se nós temos alguma impressão que algo está errado em algum irmão, em alguma irmã, e a gente não tem nenhuma prova, então qual que é a orientação da palavra? Vai lá e tenta resolver. Tenta descobrir se é verdade ou não aquilo que estamos eventualmente desconfiando. Um trecho que já nos ocupou várias vezes é Mateus capítulo 18, eu reproduzi ele aqui de novo, porque ele nos mostra também algumas coisas com respeito à disciplina. Inclusive vários passos que depois nós vamos também ver ainda em algumas disciplinas específicas. Mas esse trecho, ele trata de um pecado pessoal, individual, de um irmão contra um outro, uma irmã contra outra, ou irmão contra irmã, vice-versa. E a orientação da palavra é, se teu irmão pecar contra ti, portanto, pessoal, vai, repreende-o entre ti e ele só, sem outros, por enquanto, estarem envolvidos. E o alvo é, como falamos antes, restabelecimento, recondução ao caminho. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas pode ser que ele não ouça. Então, tem que levar mais 2 ou 3 testemunhas. E o assunto, nesse caso, fica entre as 2 e 3 testemunhas, mais os 2 envolvidos. Não é ainda assunto de igreja e nem de roda de conversa. Só se ele não escutar esses, aí sim, diz a igreja. Aí os recursos pessoais se esgotaram, nesse caso específico, e aí, de repente, a igreja precisa ser envolvida. Se ele não escutar a igreja, a orientação da palavra aqui é, como é ainda um caso pessoal, não se trata aqui ainda da ação que a igreja eventualmente vai tomar, mas sim de uma ação pessoal. Você fez a tua parte, eu fiz a minha parte. Muito bem, então considera-o como um gentio e publicano. Essa pessoa não está excluída, ela não está sendo tratada assim por todos, mas apenas por você. E o que é importante nesse trecho também é a autoridade que o Senhor Jesus confere à igreja, não a um grupo de irmãos ou um grupo de irmãs, mas ele diz, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Em ligação com os 2 ou 3 que estão reunidos ao seu nome, e que levam também esse assunto em oração ao Senhor.
O versículo 18, ele é importante por quê? Porque ali nós vemos a total autoridade que o Senhor dá a uma assembleia, a uma igreja, a um testemunho da igreja local. Hoje em dia, temos que usar mais ou menos esse termo, como vimos em sessões anteriores. E somente esses têm a autoridade de ligar as coisas aqui na terra. Então, por exemplo, aquele argumento que muitas vezes se ouve em casos de disciplina: mas fulano já confessou ao Senhor, o Senhor perdoou, Deus perdoou, então nós também temos que perdoar. Soa muito bem, mas não é bem verdade. A autoridade na terra, quanto a essa terra, está somente com a igreja, não está com uma pessoa. Então, mesmo que o Senhor já perdoou individualmente o pecado, já houve uma confissão verdadeira, a coisa entre a pessoa e o Senhor já está resolvido. Mas às vezes demora para a igreja, para os irmãos e irmãs também reconhecerem e verem que aquilo foi verdadeiro. E apenas eles desligando, aí a pessoa está restabelecida na comunhão dos santos quanto a esta terra. Não tem nada a ver com salvação, etc., com o céu. E o Senhor, ele reconhece isso quanto à terra. Ainda que ele tenha perdoado do nível pessoal, aquela pessoa já restabeleceu para consigo, quanto à terra, ele aguarda. Ele deu essa autoridade à igreja. Você falou desligando, mas não perdoando. Então, não vou falar, será que for ligar? O que é desligar? O que é ligar? Ligar e desligar. Ligar seria aplicar a disciplina, colocar um irmão ou uma irmã na condição correspondente ao tipo de disciplina que é aplicado. E desligar o contrário. E talvez, se usarmos o termo perdão, poderíamos, com o ligar e desligar, usar um termo levemente diferente que alguns irmãos têm usado: perdão administrativo. É um perdão por parte de todos da igreja reunida quanto à pessoa nesta terra. Não tem nada a ver com o perdão de Deus o Pai. E a melhor das situações seria que ambas as coisas estivessem mais ou menos próximos. Nem sempre isso acontece. Vários tipos de disciplina. Esse trecho que acabamos de ler trata dessa disciplina fraternal, chamei ela assim. Ela acontece entre irmãos do nível pessoal, vai e repreende-o entre ti e ele só. No versículo 16 acabamos de ver, mais um ou dois para testemunhar. A igreja no aspecto local está sendo envolvida se ele não ouvir, e tem que ser a igreja local, tem que ser o testemunho local da igreja. Por quê? Porque é impossível a gente apresentar um caso à igreja no sentido universal. Então, é óbvio que ali se trata da localidade. Trata-se, portanto, de um pecado pessoal, que, se não removido, não resolvido, pode chegar a ser um pecado que ocupa toda a igreja, embora tenha começado no nível pessoal. Depois da disciplina fraternal, temos também a disciplina paternal. Uma vez, já vimos trechos de Hebreus, capítulo 12, onde o próprio Deus age como pai, aplica disciplina para mim, para você, individualmente. Ele o faz, às vezes, sem intervenção de ninguém, por meio de alguma palavra que nós lemos, por meio da nossa consciência, mas ele pode também se utilizar de pessoas para exercer aquilo. Só que ele gostaria que nós também, em alguns casos, e esse é, por exemplo, o caso de Gálatas, capítulo 6, aquele versículo que já lemos, que em alguns casos também nós aplicamos uma disciplina paternal, que podemos talvez comparar àquele lavar os pés. Um irmão ou uma irmã se ocupando com outro irmão ou outra irmã,
como um pai com o seu filho. Gálatas 6 falava: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, ele não premeditou aquilo, não quis, mas aconteceu, um acidente, surpreendido em alguma ofensa. Aí vós, que sois espirituais, então não é uma atuação para qualquer um, mas aqueles, não que são responsáveis, mas aqueles que são espirituais, é uma coisa bem diferente. É aquela pessoa que tem a sensibilidade, a dependência do Senhor, conduzido pelo Espírito Santo, que tem uma experiência própria com o Senhor, uma experiência na convivência com o Senhor para poder aplicar esse tipo de disciplina ao outro. Como exercitado. Exatamente. E aí também diz explicitamente: encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levando isso sempre em conta, que nós também possamos, ou temos condições de cair no mesmo erro, ou em outro. Esse também é um pecado que ainda talvez não seja manifesto a todos. Aí se aplica esse tipo de disciplina paternal. E, por fim, um âmbito maior, a disciplina eclesiástica, que está sendo aludida já em Mateus 18, versículo 18, quando ele diz: dize-o à igreja, ela começa ali. Tem a ver com esse perdão administrativo. E os dois ou os três que estão reunidos atuam, então, com a autoridade do Senhor Jesus, porque Ele mesmo está no centro deles, no meio deles. E decisões também dessa ordem devem ser respeitadas. Isso também vou repetir em um momento posterior ainda, mas devem ser respeitadas tanto localmente como supralocal. Na verdade, no mundo inteiro. Porque, embora a disciplina tenha a ver com a casa de Deus, com a administração, ela tem a sua validade em todo o âmbito do corpo de Cristo. Então, em todos os lugares onde tem testemunho da igreja, disciplina será respeitada. E ali sim se trata então de pecados públicos que de alguma forma afetam todo o testemunho. Dentro desse grande tema disciplina, temos então diversos tipos de disciplina. Por exemplo, essa já mencionada em Gálatas 6, versículo 1, surpreendido por falta de vigilância e dependência de Deus. E ali a medida a ser tomada é encaminhamento com o espírito de mansidão. E eu coloquei João capítulo 13 junto, versículos 5 a 14. É aquele trecho onde o Senhor Jesus está ensinando os discípulos a respeito de lavar os pés. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, nós lemos: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Então, esse versículo, na verdade, ele aborda diversos tipos de disciplina. Ele fala, por exemplo, do consolo daqueles de pouco ânimo. É um tipo de disciplina também, uma disciplina positiva, de animar alguém. Também de sustentar os fracos. Também é uma disciplina positiva. A paciência para com todos. É positiva, negativa, neutra. Não sei, é uma atitude para com todos. Mas no início do versículo 14, temos a admoestação aos desordeiros. E aí já é um tipo de disciplina, mas de forma negativa. O desordeiro, o desordenado, é aquele que é insubmisso ao governo e à ordem das Escrituras para a igreja.
ele é desobediente à palavra de Deus dentro desse âmbito. E as medidas a serem tomadas, primeiro a admoestação, por parte, obviamente, dos espirituais, mostrando àquela pessoa, aquelas pessoas, os resultados, se eles não corrigirem o seu andar. Se eles continuam sendo desordeiros, desordenados, de repente vão ser necessárias outras medidas posteriores. E a orientação em 2 aos Tessalonicenses 3, onde nós vemos que o mesmo caso desses desordeiros, no versículo 6, mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Obviamente, não tradição humana, mas sim aquilo que é transmitido com base na palavra de Deus, é a tradição ali. Então, a orientação é, se eles não querem ouvir, continuam sendo obstinados, primeiro, apartar-se, afastar-se dessa pessoa, que ainda não é uma exclusão. Isso é importante. Essa pessoa continua partindo o pão, ela está ali à mesa do Senhor, mas já existe um distanciamento, um afastamento dessa pessoa. E, como falei, se continuar nesse rumo, nesse caminho, de repente pode ser considerado mais tarde uma pessoa obstinada, rebelde, e ali, de repente, é preciso aplicar a disciplina de 1 aos Coríntios 5, que é a exclusão. Também esse capítulo nos mostra que devemos notar essas pessoas, indicar publicamente quem são, e então não se misturar ou associar com essas pessoas. Tampouco isso implica em exclusão, mas um isolamento basicamente total no âmbito social. 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ainda é possível admoestação fraternal. Em 1 Timóteo, capítulo 5, temos um outro tipo de disciplina. 1 Timóteo 5, versículos 20 a 21. Aos que pecarem, repreende-nos na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Então, ali temos o caso que há pecados que já afetam o testemunho público da igreja, e a medida a ser tomada nesse momento é uma repreensão pública e, obviamente, imparcial. Um exemplo temos lá em Gálatas capítulo 2, entre Paulo e Pedro. Aquilo que Pedro estava fazendo, aquela dissimulação, era algo que afetava o testemunho de todos. E Paulo repreende-o em público. Em alguns momentos isso é necessário. E talvez também temos que nos perguntar se temos falhado nisso em alguns momentos. Tito, capítulo 3. Mais um tipo de disciplina. Tito 3, versículos 10 a 11. E nós vamos percebendo que a gravidade está ficando cada vez maior. Em Tito 3, versículos 10 e 11, nós temos o homem herege, que depois de uma e outra admoestação deve ser evitado, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. O homem herege. O homem herege é alguém que está causando divisões e que de alguma forma está substituindo Cristo por si mesmo, por pessoas, ou até mesmo por doutrinas que podem ser até bíblicas.
Ou seja, o herege, ele tira Cristo do centro e coloca outra coisa no centro. E com isso ele causa divisões. E a medida a ser tomada aqui é uma ou duas admoestações, depois ele deve ser evitado. Esse evitado também ainda não implica numa exclusão, mas é também um certo tipo de isolamento social, podemos dizer isso talvez. Evita ele. E aí chegamos a um outro tipo, em Romanos capítulo 16. E talvez é um tipo de disciplina que ainda estamos conhecendo, lembrando. Romanos 16, versículos 17 a 18. Diz que: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, a si mesmos. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Então, o caso aqui é bem parecido com aquele do herege, talvez podemos dizer é o próximo estágio do herege. E aí, até mesmo a gente tem que se perguntar, será que cumprimos em algum momento com as exigências de Tito capítulo 3? 2 ou 3 exortações, admoestações? Bom, essa pessoa aqui promove, ela está ativamente promovendo essas dissensões e escândalos contra a doutrina da palavra de Deus, e a orientação aqui é notar, perceber quem que são essas pessoas, de novo, e então desviar-se dele. Também isso ainda não é uma exclusão. Só que o desviar-se implica, de fato, em desviar-se. E se é uma decisão, se é uma disciplina eclesiástica, uma decisão da Assembleia, depois disso, quem desliga é somente a Assembleia. Não temos, então, nenhum direito de agir individualmente, passando por cima de alguma coisa. Com a autorização da Assembleia, de repente, sim, para sentir o pulso, porque, de alguma maneira, a gente, em todos esses tipos de disciplina, temos que saber também se ela surtiu efeito ou não. E se a orientação é evitar, por exemplo, e todos nós estamos evitando, e a Assembleia como um todo nunca se coloca a pergunta, será que a disciplina surtiu efeito? Vamos ver como que está o caso, sentir a temperatura, como se diz. Então se faz isso com 2 ou 3 pessoas, porque é preciso um testemunho de 2 ou 3 pessoas, depois de novo, para efetuar um eventual desligamento em qualquer uma das disciplinas que acabamos de ver, também nessa aqui. E também nas que se seguem. Agora nós temos um monte de passagens. Trata-se ali de uma disciplina que a palavra de Deus não chama diretamente assim. É a disciplina do silêncio. Também isso é algo atual e é bom a gente se dar conta. Não sei se temos agora tempo, creio que não, de verificar todas essas passagens. Uma dica, se vocês querem verificar as passagens, nós temos à disposição, não sei, lá atrás parece que só tem Bíblia agora, e Inário, mas tinha livros lá, e entre os livros tem o livro A Igreja do Deus Vivo. Ali tem um capítulo que trata, inclusive, de disciplina de uma maneira bastante boa e exaustiva, e trata dessas passagens também. E o Pablo também tem à disposição os slides, também. Então, quem quiser, pode. Só precisa perguntar, podemos disponibilizar. Quando a gente vê todas essas passagens em seu conjunto, então se verifica
que se trata, por exemplo, de um ministério audível, oral, de um irmão, que não é para a edificação da igreja. Pode ser que o meu irmão ele seja muito eloquente, tem boas conversas e ensina até bastante, só que não serve para edificar a igreja. E segundo 1 Coríntios 14, tudo deve servir para edificação. Então, se não se encaixa ali, é palavra jogada fora, é como palavras vãs, palavras vazias, que não servem para nada. Talvez tenha falta de discernimento. E eu penso que aqui em Diadema também já temos experimentado situações assim. Pelo menos no passado, não digo nesse momento ou agora, na atualidade. Mas eu me lembro muito bem de momentos no passado onde irmãos sem discernimento algum gastavam simplesmente o tempo. Pior ainda se for em independência do Senhor e do Espírito Santo que quer nos guiar também nessas coisas. Então, essas passagens, em seu conjunto, lidas, sugerem uma medida que uma delas chama de tapar a boca. Silêncio nas reuniões. Se o falar não serve, se não edifica, então fique calado. E se a pessoa não percebe isso por si, às vezes, depois de algumas exortações, também de algumas conversas, precisa ser tomada uma medida disciplinatória para que seja calado. Silêncio nas reuniões. Também não é exclusão. Se uma pessoa está sob esse tipo de disciplina, ela também não está isolada socialmente. Podemos conversar normalmente, somente quando ela começa a, de repente, querer propagar ideias próprias. Agora, porque está calada na igreja, tenta fazer isso em conversas pessoais. Aí, irmão, isso não convém. Para por aí. Então, silêncio nas reuniões. Não é exclusão, a pessoa ainda está lá. Mateus 18, 15 a 18, já vimos esses pecados entre indivíduos, e a medida é primeiro uma repreensão individual, se ela não surte efeito, com mais 2 ou 3 testemunhas, outra, não sei se podemos dizer exortação, ou é simplesmente apresentar o caso para a pessoa de novo, tentar ganhá-la. Se não ouvir, dizer à igreja, considerá-lo então pessoalmente já como pagão e publicano, que não é uma exclusão, e pode chegar num quarto passo, de repente, a uma exclusão, ou até algum outro tipo dessas disciplinas ali, conforme for o exame, então, da igreja a qual o caso foi apresentado. Depois disso, em 1 Coríntios, capítulo 5 e Gálatas 5, nós temos 2 casos diferentes, mas que são comparados pela palavra de Deus, taxadas pela mesma expressão, que o fermento leveda toda a massa. 1 Coríntios 5, nós temos o caso de um iníquo, e o iníquo é alguém que vive e persiste em um andar mau ou pecaminoso. Ele, como o irmão Peter muitas vezes diz, é um estado pecaminoso, um estado contínuo, ou também o exercício ativo e continuado, então, desse pecado, que podem ser também desejos corruptos e rebeldes, que continuam estando ali, sempre fazendo a pessoa ficar naquele mesmo pecado, e aí ela começa a viver no pecado, não é mais um acidente, é um estado que já se prolonga. É uma pessoa com maus ou malignos princípios morais e práticas, caracterizado, talvez, em alguns casos, não digo isso em todos, por violência ou corrupção, até mesmo em todas as suas diversas formas. Entre aquelas pessoas de 1 Coríntios 5, temos, por exemplo, o beberrão. Talvez seja um exemplo mais clássico. E a gente sabe que muitas vezes, junto com o beber, vem violência, vem brigas, etc, etc. Tem uma série de coisas por trás e juntos. Não é mais um ato único, singular, individual,
o acidente, é comparado à lepra em Levítico capítulo 13 e 14, e também ali vale a pena de fazer um estudo sobre esses dois capítulos. Podem fazer isso em casa, ler esses dois capítulos, e tem um livrinho também que pode ajudar nisso. Não é propaganda agora, é realmente dizendo porque o livro ajuda a compreender esses dois capítulos, a lei da lepra. Já em Gálatas capítulo 5, o caso é diferente, não é de âmbito moral, mas sim trata-se de falsa ou de má doutrina, que minam, em última instância, os fundamentos do cristianismo e insultam a pessoa e a obra de Cristo. Isso talvez soa muito teórico. Nos dar um exemplo apenas. Se um irmão afirma que o cristão pode perder a salvação, tema que o Valdinei gosta bastante, se alguém afirma isso, elimina os fundamentos do cristianismo, porque ele diminui a pessoa do Senhor Jesus e faz dele um ser humano qualquer, porque a obra do Senhor Jesus, nesse caso, não foi suficiente. Ela tem que ser completada por algum esforço nosso. Então, isso, por exemplo, seria uma falsa, uma má doutrina. É diferente de alguém dizer, bom, eu acredito que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. É ruim, mas se a pessoa quer passar um pouquinho pela tribulação, deixe passar. Ela não vai passar de todo jeito. Se é um cristão verdadeiro, vai ser arrebatado antes. Mas não é algo que diminui a pessoa de Cristo, não é algo que mina os fundamentos da nossa fé. E as medidas ali, aí sim, estamos agora na disciplina máxima, a exclusão da comunhão prática dos santos. Por quê? Porque em última instância tem que se ter até mesmo dúvida se ele ou ela, no caso, é um irmão ou uma irmã. O apóstolo Paulo, ele expressa isso naquele capítulo, quando ele diz, se alguém diz ser irmão, mas age assim, assim, assim. Porque os atos, de maneira alguma, mostram que é um irmão. Aí temos sim, então, esse caso da disciplina máxima. E vocês têm visto que a grande maioria das disciplinas que a palavra de Deus nos mostra, os tipos de disciplina, não tem a ver com a exclusão. São outras coisas. E talvez é bom também a gente, de vez em quando, retomar esse assunto também de forma pessoal, para quando aparecem casos, a gente não pensar em apenas pena máxima. Cada caso é um caso, cada caso tem que ser examinado e, em conformidade, tem diversos tipos de disciplina. Aqueles desordenados, Valdinei? Estão pedindo para te dar o microfone para... Tá certo. Obrigado. Vamos supor uma situação que a pessoa, por exemplo, tem um problema com bebida, né? E não sei se a gente poderia dizer que é um caso de doença, porque também a pessoa que ela tem um alcoolismo, né? Mesmo que ela conheça o Senhor Jesus, ela não vai perder a salvação, mas ela tem dificuldade para sair daquele pecado, né? E foi verificado isso daí entre os irmãos, e mesmo assim a pessoa não consegue sair. Nesse caso, é um caso apenas de separação à mesa do Senhor, ou pode chegar a um caso de exclusão? É que ele crê no nome do Senhor Jesus, mas está em pecado. A outra, no caso, seria a iniquidade, ou seja, falsas doutrinas, ou... E a gente precisa apenas afastar a pessoa, evitar ou excluir? Não, a situação seria o seguinte, sabendo que ele está em pecado, né? No caso seria
primeiro tirar deixar ele afastado da mesa do Senhor, por causa do pecado. Ah, a mesma coisa? Pode repetir a resposta no outro microfone? Tá na mesa aí. Então, o afastamento da mesa do Senhor é idêntico à exclusão. Não existe uma diferença ali. Ou alguém está dentro, ou alguém está fora. Se está dentro, existem todos aqueles outros tipos de disciplina. Um afastamento, um evitar, etc. A exclusão sempre implica em afastamento da mesa do Senhor. É justamente que ali se dá a comunhão, né, no partir do pão, e a exclusão é não poder mais expressar essa comunhão, ou melhor, a assembleia, a igreja reunida, não poder mais expressar a comunhão com aquela pessoa. Valdinei está perguntando se naquele caso citado seria isso. Eu diria que sim, porque a palavra de Deus nos mostra claramente, cita até mesmo esse pecado com nome naquela lista. Agora, entrar em todos os detalhes não temos tempo agora. Se tem algumas partes doentias juntos que precisam de um tratamento adicional, muitas vezes é assim. Mas isso não diminui o pecado em si, mesmo se haja algo doentio junto. Porque o pecado traz essas coisas consigo também. Bom, agora procedimentos para com essas pessoas afastadas da mesa do Senhor, ou excluídas, como você quiser chamar. Procedimentos que sempre são necessários, mas principalmente nesses casos mais drásticos, mais graves. Mas em todos os tipos de disciplina é necessário. Uma inquisição diligente. Deve haver provas infalíveis. Já falamos antes, em algum momento, diz que não serve, boatos não serve. Então, o caso deve ser estabelecido com provas ou por 2 e 3 testemunhas confiáveis. 2 ou 3 testemunhas. Ou também uma confissão da própria pessoa que seja indubitável. Que às vezes se pode até imaginar casos onde alguém confessa algo que ele não fez, por qualquer motivo que seja. Eu lembro até de um caso de um irmão querendo tomar o pecado de outro sobre si. O Senhor Jesus pode fazer isso, mas nós não. Cada um é responsável por si. 2 ou 3 testemunhas. E 2 ou 3 testemunhas confiáveis não implica necessariamente em pessoas do mundo, que em si elas já não são confiáveis. Então eles podem prestar um testemunho, sim, mas a gente ainda assim, então, precisa inquirir e ver se aquilo que a pessoa está afirmando, não digo um testemunho dentro da igreja, mas ela fala alguma coisa, chega aos nossos ouvidos por pessoas do mundo, com respeito a um irmão ou alguma irmã, ainda é necessário inquirir se aquilo de fato é assim. E a atuação em casos de disciplina, ela sempre acontece como algo representativo e, portanto, é válido para toda a igreja universalmente. Em algum momento já falei isso também. Uma disciplina, ela não apenas é aplicada, ela é aplicada na pessoa, no local e pela localidade, mas tem a sua validade em todo o âmbito do corpo de Cristo. A disciplina administrativamente acontece no âmbito da casa de Deus, mas tem os seus efeitos em toda a esfera do corpo de Cristo. Então, uma pessoa que está sob algum tipo de disciplina, por exemplo, disciplina de silêncio. Se eu não posso falar aqui em Diadema, não faz sentido eu falar em Curitiba. Porque se o meu ministério aqui, onde as pessoas me conhecem, não serve para edificação, não vai servir lá. Ou se alguém está excluído, não faz sentido que ele esteja excluído aqui,
mas numa outra localidade ele parte o pão. Isso se chama, então, independência local, quando isso acontece. E o Peter e eu já assistimos um caso assim. Uma pessoa, não entre nós, entre um outro grupo de irmãos, a pessoa estava excluída numa certa localidade e, tempos depois, nós ouvimos que essa mesma pessoa, sem problema nenhum, podia até mesmo ministrar a palavra em outra localidade. Isso não faz sentido. O Senhor Jesus é uma cabeça, ele não dá ordens diferentes em várias localidades. Então, esses princípios, esses procedimentos são importantes também. E agora, quando tem uma pessoa excluída ou afastada da mesa do Senhor, então esse caso mais drástico, mais grave, segundo 1 Coríntios 5, versículo 13, não basta apenas dar um fim no próprio pecado, no mal em si, mas sim a pessoa precisa ser tirada. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Que a pessoa é o portador das ações do pecado cometido. O versículo 11 desse mesmo capítulo 5, ele nos diz, no final, que com o tal nem ainda comais. E eu coloquei aqui uma isolação social, o não comer. Novamente vou citar o irmão Peter, que muitas vezes nos já tem ensinado que uma mesa é expressão de comunhão. Então, o comer à mesa é expressar também essa comunhão. Então, se uma pessoa está excluída da mesa do Senhor, mas eu me sento junto com ela, à mesma mesa, tomando uma refeição, eu estou dizendo, com outras palavras, você está excluído, não tem comunhão com o Senhor. E lá naquele momento eu também não tenho com você, mas no mais, não tem problema. Também não tem lógica. E isso é algo que muitos irmãos e irmãs, infelizmente, não compreendem. Eles acham que é maltratar a pessoa, que é desprezar a pessoa, e que tem que manter um contato social, sim. Se a palavra de Deus nos fala não, então é não. Se você entende isso, eu não entendo, não é questão ali. É respeitar. E se a gente respeita, damos um passo de obediência. E o Senhor vai dar mais luz e vai nos fazer entender. Contudo, isso também, talvez é importante dizer, a ordem de criação não está sofrendo com isso. Estamos tratando de assuntos da igreja e da comunhão de irmãos e irmãs em Cristo. Existe um âmbito também familiar, um âmbito que faz parte da ordem de criação de Deus, e esse não está sendo afetado, ele continua existindo. Se um filho, por exemplo, está excluído da mesa do Senhor, no âmbito espiritual, ele está excluído. Essa comunhão eu preciso evitar, até mesmo como pai ou como mãe. É difícil de discernir isso, talvez. Então, aquele filho, se ele é um filho homem e a mãe está em casa com ele, e esse filho está sentado à mesa, antes era ele que deveria fazer a oração, por exemplo, da refeição. Quando ele está excluído, ele não faz mais essa oração. Quem faz é daí a mãe de cabeça coberta. Por quê? Porque é uma relação espiritual. Mas ele não deixou de ser filho no âmbito da criação, da ordem de criação. Então nós não podemos colocar essa pessoa, sei lá no outro quarto a 10 quadras. No âmbito de criação, as coisas ainda funcionam. E por isso eu digo, é muito difícil. A gente precisa de discernimento, de ver o que é ordem de criação,
onde eu posso lidar com esse meu familiar íntimo ali, e onde que é âmbito espiritual, onde nesse momento ele não pode mais. Como irmãos e irmãs, como igreja, como testemunho local, não devemos agir se as coisas não são cristalinas e claríssimas. Quando as coisas não estão estabelecidas, aí entramos de novo naqueles boatos e diz-que, não devemos agir. Aí a palavra nos instrui de forma indireta a esperar até que o Senhor esclareça as coisas. Inclusive, isso pode acontecer até mesmo em casos graves, e uma assembleia, de repente, é espiritualmente tão fraca que ela não está capacitada a lidar com um caso. Então, também precisa esperar. Mas quando o Senhor esclarece as coisas, até mesmo uma assembleia fraca pode agir e deve agir, porque ela também tem a autoridade da parte do Senhor. Por outro lado, a Assembleia também não é uma democracia. Não é a maioria, nem 100%, e nem um pouco mais que 50% que decidem. Não é, vocês concordam? Bom, de 20 levantam 11 a mão, então está decidido. Não funciona bem assim. Segundo aos Coríntios 2, versículo 6, nos dá uma pequena dica, uma orientação, onde Paulo se refere a um caso de repreensão. Repreensão é um tipo de disciplina. Ele diz: basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. Agora poderíamos pensar, bom, então é sim democracia, é a maioria. Não, ele diz muitos. É o peso, eu chamo isso ali de peso moral do testemunho local. Aqueles de dentro da Assembleia que de fato são espirituais, que têm um peso moral ali, que têm compreensão do caso, eles bastam para aplicar isso. Então também não é 100% da Irmandade tem que concordar, porque se você tiver um irmão ou uma irmã ali, que é totalmente não espiritual, ela de repente não vai compreender o caso, não vai entender por que aplicar um certo tipo de disciplina ou não, até talvez vai falar contra, baseado em relações pessoais, em qualquer motivo que não seja um motivo bíblico. E aquele que é afastado da mesa do Senhor, ou excluído, ele não é mais um objeto e um alvo de disciplina paternal, ou de um serviço pastoral. Porque se nós chegamos à conclusão que um certo caso requer a disciplina de exclusão, então isso, na verdade, é nada mais do que afirmar também, entre outras coisas, que qualquer outro tipo de disciplina, até mesmo disciplina positiva, ou nem sequer foi feita, ou que nós falhamos, ou o resultado falhou. E que então precisa ser aplicado uma disciplina mais drástica. Então, se depois disso, no caso de exclusão especificamente, aí um irmão, ainda uma irmã, bom, eu vou conversar com a pessoa para tentar corrigir ela. Não faz sentido. Se você foi lá para corrigir de novo, fazendo um ministério pastoral em independência dos demais, no caso específico aqui de exclusão, então isso simplesmente quer dizer, bom, a Assembleia agiu errado, eu sei melhor, e o indivíduo está se colocando acima de uma autoridade que o Senhor deu, não ao indivíduo, mas sim à Assembleia reunida. Todos estamos sujeitos à mesma autoridade da Assembleia. Se um caso, então, foi decidido, não tenho como indivíduo passar por cima, principalmente num caso de exclusão. Também ali é necessário, às vezes, sentir o pulso e ver se a disciplina surtiu efeito. Às vezes isso se mostra pelas próprias atitudes da pessoa disciplinada, porque num caso bom,
essa pessoa continua vindo às reuniões, continua assistindo às reuniões, e por meio de seu comportamento, mesmo que silencioso, por vezes nós podemos discernir se a disciplina surtiu efeito ou não. Se alguém, por exemplo, nem sequer vem mais às reuniões, isso muitas vezes é o caso daqueles hereges que a gente falou anteriormente, porque se a gente admoesta uma pessoa dessas que causa divisões, muitas vezes essas pessoas se retiram por si mesmas, porque elas não querem ouvir aquelas admoestações, elas não querem se corrigir e não vêm mais. Esse simples fato em si, de nem sequer vir às reuniões, já demonstra que a disciplina surtiu efeito zero. Porque mesmo se a pessoa tiver vergonha, e cada um que for disciplinado tem vergonha de vir à reunião e assistir, porque todos os outros estão ali, mas esse ato demonstraria que a disciplina está surgindo, pelo menos um pequeno efeito já. E aí, em algum momento, os irmãos podem também dizer, bom, vamos lá com 2 ou 3 pessoas e verificar. Então, é importante a gente também se dar conta dessas atitudes. E, às vezes, elas são duras, não só para aquela pessoa, mas deveriam ser duras também para a Assembleia em si. Se nós não sentimos nada, se isso simplesmente é normal, alguma coisa está errada em todos nós também, quando temos um caso desses a tratar. Então, nós tratamos bastante agora de disciplina, e por fim, apenas uma indicação ainda, uma observação. Tudo isso trata de indivíduos. Um testemunho local não pode ser excluído. Nós não podemos, a Bíblia não nos dá nenhuma indicação de que uma assembleia, ou 2 ou 3, excluem uma outra. Isso é importantíssimo também, todos nós compreendermos muito bem. Porque, infelizmente, nos acontecimentos dos últimos anos, aqui no Brasil, é uma das acusações que está sendo feita constantemente. A assembleia tal e tal e tal excluíram a outra. Isso nunca aconteceu. Porque é impossível diante de Deus e diante das Escrituras. O que podemos ver quanto a um testemunho local que desanda e não quer se corrigir é simplesmente constatar que aquele testemunho local deixou de se reunir conforme os princípios da palavra de Deus, portanto, não está mais à mesa do Senhor, e se não está mais à mesa do Senhor, eu não posso mais ter comunhão prática com aquela assembleia, que era uma assembleia. Por isso também não é bom quando a gente fica orando pelas assembleias que não andam mais conosco. Não são assembleias, são grupos de cristãos reunidos, cujos indivíduos, em boa parte, amam o Senhor, mas que não andam mais conforme os caminhos que a Escritura nos mostra. E por isso também, do âmbito pessoal, ao contrário de um caso de exclusão, podemos ainda manter contato até certo ponto. Se uma pessoa de uma localidade dessas cruza o meu caminho, eu não vou me desviar, não vou evitar de saudar essa pessoa, ao contrário, eu vou saudar sim. E se de repente tem alguma mini conversa, eu posso ter essa mini conversa também. No caso de uma pessoa excluída, afastada da mesa do Senhor, um indivíduo, isso não é possível. Então é importante a gente compreender também esses 2 lados. Um testemunho local inteiro não pode ser excluído, mas pode ser desconsiderado andando no caminho. E as consequências na convivência são outras do que de um indivíduo que foi excluído, afastado de fato. Então, não é um assunto tão agradável que temos tratado hoje, e por isso é importante que nós nos exercitamos todos
naqueles tipos de disciplina positivas. Instrução, ensino, acompanhamento. Porque se esses passos todos estiverem bem feitos e surtem o seu devido efeito, todo o restante de disciplina negativa nem seria necessário. O Senhor, ele não gosta de aplicar disciplina negativa. Ele não gosta de penalizar. Ele, às vezes, precisa fazer isso. Mas não é o desejo dele. O Senhor quer que andemos junto com ele, tendo ele como guia, como condutor, como instrutor, e que juntos possamos seguir após ele. Então, foi esta última parte dessa série sobre igreja, e eu espero que tenhamos nos recordado, relembrado em todas essas palestras de algumas coisas, ou talvez temos reaprendido ou aprendido do zero, mas que o Senhor em tudo isso se torne cada vez maior para nós, e que nós vejamos também, cada um de per si, qual valor essa igreja tem para o Senhor. E, portanto, qual valor ela deve ter também para cada um de nós. Que o Senhor Jesus, ele possa nos abençoar também aqui em Diadema, para que realmente tenhamos o desejo de continuar no caminho após ele, e nos reunir conforme os seus preceitos, não conforme as nossas ideias, mas conforme aquilo que ele nos instrui em sua palavra.